Rússia investiga a morte da filha do ideólogo russo Alexander Dugin. Ucrânia nega envolvimento na morte de Daria Dugina. O presidente ucraniano avisa que a Rússia pode usar o dia da independência da Ucrânia para mais um ataque. Inundações no Afeganistão, Índia e Sudão provocam mais de 100 de mortos e vários desaparecidos. Daria Dugina, filha do ideólogo russo Alexander Dugin, morreu na noite de sábado perto de Moscou após o carro onde seguia ter explodido. O incidente ocorreu quando Dugina regressava de um evento cultural com o pai. A família de Dugin acredita que o apoiante de Putin seria o principal alvo da explosão, uma vez que também deveria ter seguido no carro, decisão revertida momentos antes da viagem. Entretanto, um conselheiro da presidência da Ucrânia já vai negar qualquer envolvimento ucraniano na explosão, mas Moscou aguarda os resultados de uma investigação sobre o caso. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse que se for confirmado rastro ucraniano na morte de Dugina, versão defendida pelo presidente da autoproclamada República Separatista de Donetsk, então deve falar-se de uma política de terrorismo de Estado por parte de Kiev. Alexander Dugin, de 60 anos, é frequentemente descrito como o cérebro de Putin e tem sido um acérrimo defensor da invasão russa à Ucrânia. A Ucrânia prepara-se para comemorar o Dia da Independência a 24 de agosto. Na mesma data, assinalam-se 6 meses desde o início da guerra. Em contraste com os desfiles militares do costume, este ano a Ucrânia vai desfilar com equipamentos militares russos destruídos. Volodymyr Zelensky diz que Putin vai aproveitar a data para o pior. O presidente ucraniano acredita que a Rússia pode tentar fazer algo particularmente repugnante e violento na próxima semana. Mas não houve um dia calmo desde fevereiro. A Ucrânia está a tentar recuperar o que perdeu nos últimos meses e nos últimos anos. Na Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, a sede da Frota do Mar Negro foi atacada este sábado por um drone. Não há vítimas a registar. O governador da cidade culpa o exército ucraniano. No Afeganistão, as fortes inundações provocadas por chuvas sazonais originaram a morte de pelo menos 9 pessoas e arrasaram casas, destruindo gado e terras agrícolas no leste do país, de acordo com as autoridades. Os habitantes locais confirmam e lamentam o sucedido. Trata-se de uma inundação sem precedentes na história de Kushi. Destruiu todos os animais, casas e terras agrícolas do povo. As pessoas estão sem abrigo e procuraram refúgio nas montanhas. Já no norte da Índia, pelo menos 40 pessoas morreram e várias estão desaparecidas na sequência de inundações repentinas, causadas pelas monções que afetaram o país nos últimos 3 dias, de acordo com fontes oficiais. Há inclusivamente registro de pontes destruídas em várias cidades indianas. Também no Sudão, as cheias já provocaram a morte de quase 100 de pessoas desde junho. As Nações Unidas dão conta de perto de 136 mil sudaneses afetados pelas cheias. No país, o pico das chuvas costuma ser observado entre agosto e setembro. O antigo procurador-geral do México, Jesús Morillo Caram, foi detido e ouvido em tribunal. É suspeito de estar envolvido no desaparecimento de 43 estudantes em 2014. Mas não foi o único a ser levado pelas autoridades. 64 militares e polícias também foram mandados prender por alegado envolvimento. O caso está a mexer com o país que há 8 anos procurava respostas sobre o que teria acontecido com os estudantes que, num autocarro, a caminho de um protesto, desapareceram. Este mexicano diz que o povo se uniu perante estas detenções. Acredita que é necessária justiça e que a impunidade tem de deixar de existir no país. Pero que además não resuelve o conflito deste crime de Estado.
Esta mexicana tem a mesma opinião, quer justiça e que a lei se aplique mesmo a um antigo procurador se Murillo for acusado dos crimes. Creo que todos os mexicanos necessitamos saber que se há justiça neste país, que as leis se aplicam. Na altura do desaparecimento foram feitas inúmeras manifestações. A polícia acredita que os militares, agora detidos, terão alvejado os estudantes e queimado os corpos, por razões ainda desconhecidas. Só há bem pouco tempo é que foram descobertas 3 vítimas enterradas. No último fim de semana de campanha eleitoral em Angola, o partido do governo, o MPLA, realizou o derradeiro comício. O maior partido da oposição, a UNITA, espera por segunda-feira para concluir as atividades políticas de massas em Luanda. Foi também nos arredores da capital angolana, no mesmo local onde arrancou a campanha eleitoral, que o MPLA mobilizou os seus apoiantes este sábado. De acordo com o partido que governa Angola há 47 anos, cerca de 600 mil pessoas assistiram ao discurso de João Lourenço, que luta por um segundo mandato consecutivo de 5 anos. Nós demonstramos que por tudo o que este Executivo fez nesses 5 anos, com metade desse mesmo período a conviver com uma pandemia tão grande quanto foi a Covid-19, mesmo assim fizemos tudo o que o povo angolano viu nascer neste mandato. Isso só tem um significado. O MPLA é um partido sério. João Lourenço encerra o último ato de massas, como aqui chamam em Angola, com um apelo ao voto. Foi um discurso onde elencou a atividade governativa dos últimos 5 anos sem um ataque ao adversário mais direto. João Pesaro Monteiro, Euronews em Angola. No Iraque, pelo menos 4 pessoas morreram num deslizamento de terras num templo nos arredores da cidade de Karbala, no centro do país, de acordo com as autoridades iraquianas. As equipas de salvamento estão no terreno a tentar resgatar sobreviventes. 3 crianças já foram retiradas dos escombros e encaminhadas para o hospital, informaram os serviços de emergência. Após mais de 30 horas de confrontos, as autoridades da Somália anunciaram que abateram os membros do grupo extremista Al-Shabaab, que levaram a cabo um ataque no Hotel Yatta em Mogadíscio. De acordo com o ministro da Saúde somali, 21 pessoas morreram e há registro de mais de 100 de feridos, alguns deles em estado crítico. As regiões agrícolas na China estão a sofrer devido à seca extrema. Perto da cidade de Chongqing, no centro do país, o rio Yangtze perdeu muita água e fez com que as produções locais fossem afetadas de forma drástica. As autoridades chinesas dizem ainda que nas partes mais remotas da cidade há 1 milhão de pessoas já com falta de água potável. No Chile, milhares de pessoas saíram às ruas da capital do país em protesto contra, mas também a favor, da proposta da nova Constituição. Os chilenos estão a 15 dias de ir às urnas decidir se preferem esta nova Constituição ou a atual. As sondagens indicam que o novo documento será recusado. Mais de 2.400 pessoas de todo o mundo participaram na corrida intercontinental de natação do Bósforo. A competição anual em águas abertas entre a Ásia e a Europa é a única competição oficial de natação no mundo a atravessar 2 continentes. Realizada desde 1989 e organizada pelo Comitê Olímpico Turco, a corrida começa no lado asiático de Istambul e termina no lado europeu. Os atletas, amadores e profissionais que competem pelo título de nadador intercontinental enfrentam as águas frias do Bósforo num percurso de 6,5 km. A organização do evento, que contribui para a promoção da Turquia e de Istambul,
já foi selecionada como a melhor organização de natação em águas abertas do mundo.